Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Eu trago para vocês mais uma batalha literária. Eu vou fazer com que dois livros do mesmo autor batalhem entre si, mas não para escolher o melhor. Como eu já disse, o objetivo da batalha literária é comparar duas obras muito semelhantes e falar um pouquinho sobre elas. Então, obviamente, eu dou a minha opinião sobre qual livro eu acho que foi melhor, mas é claro que a minha opinião não é final, então vocês que estão assistindo também podem dar a opinião de vocês sobre o que vocês acham. Os livros que vão batalhar hoje são dois livros do Yuval Noah Harari. O primeiro deles é o livro Sapiens, que eu li em 2018, foi inclusive um dos melhores livros de 2018. Eu li esse livro e pensei, caramba, maravilhoso. E também um dos primeiros livros que eu li em 2019, que é o Modeus. Apesar de eles parecerem continuação do outro, eles são tipo só livros sobre temas complementares. Eles são livros de não ficção, então não tem nem sentido falar que são continuação do outro. Antes de começar, eu já quero dizer que o Modeus foi um livro que explodiu a minha mente em vários sentidos. No entanto, o livro Sapiens foi o livro com o qual eu mais aprendi coisas novas, então é muito difícil dizer qual dos dois é o melhor, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. Na contracapa do livro, o Financial Times diz: esse livro fascinante não pode ser resumido, você simplesmente terá que lê-lo. E é verdade, é um pouco até difícil falar sobre o que é Sapiens, mas eu vou tentar fazer esse trabalho de Hércules. O livro, ele aborda as maiores questões históricas, antropológicas e científicas da humanidade de forma muito didática, mas nem um pouco resumida. O autor, então, ele vai falar sobre a origem do Homo sapiens, desde muito antes dos Homo sapiens surgirem até como eles surgiram, como que as primeiras sociedades se desenvolveram, como que as primeiras descobertas científicas aconteceram e como é que os sapiens que a gente conhece hoje, os seres humanos da época contemporânea, surgiram. Então esse livro é uma jornada pela espécie humana e é um livro, assim, excelentemente bem escrito. Eu acho que é um dos livros mais elucidativos que eu já li, porque apesar dele falar sobre coisas complicadas, não é um livro simplista, não é um livro que tenta emburrecer essas questões pra explicar de forma simples, não. Mas o autor é tão didático e escreve tão bem, com exemplos tão claros, que é muito fácil entender o que ele quer dizer. Então eu acho que por isso que Sapiens se tornou um fenômeno mundial tão grande, e é um livro muito bom sobre ciência, história, antropologia e etc. Uma das coisas que é um grande debate científico, linguístico e etc. é sobre como que a capacidade humana de pensar surgiu. Muitas pessoas acham que os seres humanos eles são diferentes dos outros animais, como, tipo, sei lá, formigas, cachorros, cavalos, etc. Porque a gente tem a capacidade de se comunicar e comunicar os nossos pensamentos. Um cachorro, ele não tem pensamentos complexos como os nossos. Ele não consegue resolver contas de matemática ou aprender literatura. Uma formiga é incapaz de fazer isso. Existem animais muito inteligentes como golfinhos ou macacos e eles conseguem aprender várias coisas. Eles sabem usar ferramentas, por exemplo. Mas eles não têm essa capacidade lógica que o ser humano tem. A questão é, será que os seres humanos eles realmente são melhores e mais especiais em alguma coisa? Na verdade, segundo o Harari, todos os animais eles são capazes de ter pensamentos complexos de formas muito diferentes do ser humano, mas eles têm seus pensamentos complexos. A diferença é que eles não se comunicam da forma como a gente se comunica. Então é claro que os animais se comunicam. Você vê cachorro latindo, ele não tá latindo por nada, ele tá comunicando alguma coisa. Existem as baleias, óbvio que existem as baleias que eu tô falando. As baleias, elas fazem sons que comunicam coisas muito específicas para outras baleias ao redor delas, em frequências diferentes. Nós, seres humanos, a gente não é capaz de entender. Os cientistas, eles estudando essas frequências, eles entendem, é claro. Mas o ser humano que escuta o som de uma baleia fica tipo... é um som. Mas a gente não consegue se comunicar com a baleia, certo? As baleias se comunicam entre si. Só que a gente tem um sistema de comunicação que é completamente diferente. Eu acho que só o fato de você estar agora me assistindo pela internet, não sei de onde você é, de Minas Gerais, e você, qualquer lugar do Brasil, ou talvez até fora do Brasil, sei lá, se você é de Portugal, dá um comentário. Se você tá assistindo esse vídeo, é só o fato de que existem ondas de rádio, ondas, não sei o que, eu não sou inteligente pra falar muito bem disso, mas se existem ondas que levam esse vídeo pra você onde você tá escutando eu falar, e o seu cérebro consegue converter as palavras em português que eu tô falando dentro do seu cérebro pra significados. Isso é uma forma de comunicação que, obviamente, uma formiga não consegue desenvolver, um orangotango não consegue desenvolver. Isso torna a espécie humana bastante diferente. Então, existe esse debate de que será que o ser humano é melhor, entre aspas, melhor do que os outros animais por ele conseguir se comunicar dessa forma? É possível, por a gente ter desenvolvido linguagem, tipo, uma gramática específica, é possível. Eu acho que se o mundo inteiro falasse uma língua só, como aquele tio que inventou o Esperanto, idealizava, o mundo seria um lugar muito melhor. Infelizmente não é assim, apesar de muita gente falar inglês. E eu acho que
concordo sim com essa ideia de que a linguística, as gramáticas e a forma como a gente se comunica verbalmente fez com que as nossas sociedades crescessem. Mas, ultimamente, como o próprio Harari menciona, o único motivo pelo qual a gente consegue se manter tão bem e tá no topo dos outros animais, mesmo que a gente não seja, sei lá, tão forte quanto os leões, tão rápidos quanto uma jaguatirica, etc., porque a gente consegue desenvolver sociedades muito complexas e ter ideias abstratas. Uma das ideias abstratas que o Harari propõe, que inclusive às vezes a gente nem pensa que é abstrato, é o dinheiro. Ah, mas o dinheiro existe, Natália. Eu tenho aqui uma nota de 100 reais. Eu não tenho, por isso eu não tô mostrando nenhuma, mas... eu tenho aqui uma nota de 100 reais, tem uma nota de 10 reais, tem várias moedas, 5 centavos. Então o dinheiro existe. Não. Olha lá meu cachorro dizendo que ele é inteligente e consegue se comunicar. O dinheiro, como a gente conhece, as cédulas, etc., não é o dinheiro. O dinheiro é uma instituição mental que a gente, como sociedade, concordou que existe. Então, pessoas em todo mundo sabem ou têm uma noção básica do que é o dinheiro e como ele funciona. Sabem que ele serve para troca, que ele tem um valor e que você consegue trocar esses valores por serviços e bens que equivalem a esses valores. Isso é uma concordância mundial, é um pensamento abstrato, não existe de verdade, não tá na natureza, mas a gente criou isso para que a nossa sociedade pudesse funcionar de uma determinada maneira. E o Harari diz que é isso que faz com que a gente seja diferente dos outros animais. Nós, seres humanos, conseguimos comunicar ideias abstratas uns para os outros, a gente consegue concordar nessas ideias, a gente consegue criar redes humanas, comunidades, sociedades, etc., que concordem com isso e que respeitem essas ideias abstratas. Mesmo as ideias de marcas, por exemplo, marcas não são coisas. Você pode dizer, eu tenho um tênis da Nike, mas o que é a Nike? A Nike é uma empresa que é possuída por várias pessoas, várias entidades, vários acionistas, e tem vários funcionários que trabalham na Nike, mas nenhum deles é a Nike. Eles representam essa entidade que não existe, que é a Nike. É quase como se o dinheiro, a Nike, ou até mesmo pensamentos filosóficos ocorrentes, tipo o feminismo ou o nazismo, eles são quase como deuses. E o Harari, ele coloca esse pensamento dessa forma. As coisas que a gente tem de especial, que nos diferenciam dos animais, são a nossa capacidade de se comunicar e de comunicar ideias abstratas. E essas ideias abstratas são tão fortes e significativas que elas alteram a nossa realidade, quase como se elas fossem deuses. E ele fala sobre isso durante o livro todo, e em cada capítulo ele aborda uma questão bastante diferente. No começo do livro ele fala sobre a revolução cognitiva, que foi justamente como é que os seres humanos conseguiram desenvolver essa capacidade de pensar e se comunicar, que é tão diferente da forma como os animais pensam e se comunicam. Depois ele vai falando sobre como é que as sociedades se formaram, como é que foi a revolução agrícola, a revolução industrial, a revolução científica, como que cada uma dessas revoluções afetou a história dos seres humanos, como afetou a forma como a gente se comunica uns com os outros. Escrevi isso de uma forma tão profunda que, apesar dele contar coisas que a gente já sabe, tipo, todo mundo sabe que o dinheiro não existe, que o dinheiro é uma ideia, mas a forma como ele explica isso, como ele explica o surgimento disso e as formas como isso afeta a nossa realidade, isso é muito surpreendente. Basicamente, o livro todo é sobre como essas ideias abstratas que os seres humanos criaram moldaram a forma como a gente existe hoje como seres vivos de carne e osso. Homo Deus, por outro lado, é um livro guerreiro. Esse livro aqui, ele... Não sei se vocês vão ver muito bem no vídeo, mas ele tá meio enrugado. Um dia eu estava voltando do trabalho, tava chovendo torrencialmente e ele tomou muita chuva. Esse livro venceu a seleção natural e eu tô muito orgulhosa dele por estar aqui ainda hoje. O Homo Deus, ele é bem diferente do Sapiens, porque o Sapiens, ele estabelece várias camadas de pensamento científico, biológico, antropológico, histórico, e o Homo Deus, ele retoma alguma dessas ideias, mas pra falar do que vai acontecer com os seres humanos no futuro. Então o Harari não tá tentando falar como é que os seres humanos se tornaram o que eles são hoje. Ele tá tentando prever o que eles vão ser amanhã. Só que, como o próprio Harari diz, não tem como você prever o futuro sem antes você conhecer muito bem o seu passado e o seu presente. A tese do Harari é que no futuro, as máquinas, as inteligências artificiais desenvolvidas, elas vão acabar substituindo os seres humanos em vários tipos de atividade que a gente tem. Em todas as profissões, seja médico, advogado, professor, etc. E quando eu li isso pela primeira vez, logo na introdução do livro, eu pensei, mano, não é possível. Como é que vai existir uma inteligência artificial, advogado, capaz de ser um advogado, juiz, promotor, etc., melhor do que o ser humano? Como é que vai existir um cirurgião, cardiologista robô? Conforme o Harari, ele vai falando sobre esse assunto, você percebe que ele, além de estar muito certo, ele tá não só prevendo o futuro, mas narrando um presente. Porque essas coisas já existem, apesar de serem talvez protótipos bem simples dessas coisas, mas essas coisas já existem. E é até chocante você descobrir que a humanidade já desenvolveu uma ciência tão evoluída que não é difundida ainda, mas essa ciência tá, às vezes, além da nossa imaginação. Algumas coisas que eu lia nesse livro, eu pensava, mano, não é possível que isso aqui seja real, parece coisa de ficção científica. Inclusive, a chamada desse livro é totalmente ficção científica, é o que tá atrás aqui na contracapa. A guerra se tornou obsoleta. A
fome está desaparecendo. A morte é apenas um problema técnico. O futuro visto por um dos grandes pensadores da atualidade. Isso é um bom Deus. Eu achei legal porque, apesar de parecer meio ficção científica, é justamente a tese do autor. Então, no começo ele fala que a guerra se tornou obsoleta. Você pensa, mas ainda existem guerras acontecendo. Inclusive, o autor, ele menciona isso porque ele mora em Jerusalém, ele mora em Israel, né? E ele fala sobre como que é a guerra que existe no país dele. E ele conviveu com essa guerra desde que ele é criança. Ele mesmo fala que essa guerra ainda vai continuar depois dele ter morrido. Mas ele mostra que a guerra é uma coisa quase obsoleta. Porque, tipo, 1000 anos no passado, o mundo inteiro tava em guerra. Guerra era o que definia tudo. Todas as coisas se moviam porque algum rei, governante, etc. tava querendo ter mais dinheiro, mais terras, mais escravos. E daí ele mandava os soldados dele invadirem um lugar que tinha essas pessoas, ou essas terras e essas coisas. E daí... Enfim, a guerra basicamente moldou a história mundial. É impossível você estudar a história de qualquer país que não esteja envolvido em guerra. Mesmo países extremamente pacifistas, como a Suíça, ou países que sempre se rendem durante as guerras, como a França, eles tiveram que tocar as guerras envolvidas nos países ao redor deles em algum momento. E é interessante notar que, ainda que existam guerras hoje e essas guerras sejam terríveis, elas são muito menores e às vezes menos sangrentas do que as guerras do passado. Ainda que elas tenham tecnologias muito maiores e mais perigosas, como a bomba atômica. Óbvio que o imperador romano não tinha um recurso de uma bomba atômica, né? Mas ele fala que a fome está desaparecendo. É claro que a gente sabe que tem pessoas que morrem de fome ainda hoje. A gente vê, principalmente na África, muitos países pobres, principalmente por causa da expansão europeia, porque a Europa queria ter mais terras, queria ter mais coisas, então eles foram lá, invadiram a África, guerrearam com as pessoas, existiam melhores armas, então olha só a guerra aí entrando. E daí os países africanos hoje são extremamente pobres, porque eles foram basicamente saqueados por centenas de anos pelos europeus. Que merda, não é mesmo? Reparação histórica? Não está tendo. Apesar da fome ainda ser um problema muito proeminente, o próprio Harari mostra como isso tá muito diferente na atualidade. Tem muito mais gente morrendo de problemas derivados da obesidade do que morrendo de fome nos dias atuais. Então, hoje em dia, por mais que a gente tenha países muito pobres, onde falta recursos, onde falta saneamento básico, onde falta comida, é muito melhor do que no passado. E tem muito mais gente morrendo de excesso de alimento, excesso de comidas, inclusive comidas não saudáveis, do que morrendo de fome, de fato. E por último, ele coloca esse ponto: a morte é apenas um problema técnico. Você pensa, é o quê? Todo mundo morre. É verdade, todo mundo morre. Só que se você parar pra pensar, as pessoas de hoje em dia, elas têm oportunidades muito melhores se elas quiserem viver mais tempo. Então, se você quer viver mais tempo, basta você ir num nutricionista ou num profissional formado em educação física e conversar sobre todos os problemas que você tem. E daí ele vai te dar uma dieta melhor pra você seguir, vai te dar exercícios que você deve fazer pra ter um corpo mais saudável. Se você tiver algum problema, tipo diabetes, depressão, etc., você vai num médico, conversa sobre isso com seu médico, com seu terapeuta, ele vai te dar um tratamento, você vai, faz esse tratamento, você vai melhorar a sua saúde mental, a sua saúde física, e você pode estender sua vida muito. E mesmo no caso de pessoas idosas que estão à beira da morte, a gente tem equipamentos e medicamentos e todo tipo de apetrecho capaz de manter essas pessoas vivas por muito tempo. O que às vezes, inclusive, é bastante desumano. No caso de pessoas que já tiveram morte cerebral, mas que as pessoas mantêm o corpo delas vivas pelo simples fato de que parece ainda ser tabu você matar alguém através de eutanásia. E o autor, ele mostra como essas coisas, elas estavam todas ligadas à ideia dos 4 cavaleiros do Apocalipse da Bíblia. Na verdade, essa é uma das ideias mais bem difundidas, mas várias outras religiões do passado também tinham essa ideia de cavaleiros do Apocalipse. Não com esse nome, mas as mesmas coisas. Então, quem eram os cavaleiros do Apocalipse? Era a morte, a doença, a praga, a peste, a fome, a guerra. Que são justamente esses problemas que o autor fala. Ele também fala sobre as doenças e pragas, como hoje a gente tem vacinas e formas de controlar essas coisas, e é muito interessante. Essas coisas que a Bíblia previa que seriam o fim da humanidade, na verdade estão sendo vencidas por nós. Porque as guerras estão deixando de existir, por mais que ainda existam, a gente está conseguindo controlar as doenças mais terríveis. Por mais que tenha gente estúpida que fala que não vai vacinar os filhos, por exemplo. Gente do céu, vacinem seus filhos. E a questão da fome também tá sendo resolvida, querendo ou não. Tem gente passando fome, mas tem muita gente lutando para que isso acabe. E, no geral, cientistas e pesquisadores lutando para descobrir formas melhores de fazer com que a gente viva mais tempo e que esse tempo seja vivido com qualidade. E o autor, ele vai falar sobre como é que essas pesquisas científicas estão afetando a gente no presente e como elas vão afetar a gente no futuro. Ele também, além de abordar esses temas mais religiosos, a gente possa colocar, ele fala sobre tecnologia e sobre inteligência artificial. E o final do livro, as 100 últimas páginas, são exclusivamente sobre inteligência artificial e tecnologias que podem aprimorar o ser humano.
E é até um pouco assustador você pensar que o nosso futuro vai ser assim. E eu não acho que o Harari tenha acertado 100% em todas as previsões dele, mas eu acho que se você analisar o mundo atual e ver como é que a sociedade atual tá se desenvolvendo, eu acho que pelo menos 75% do que ele diz tem grandes chances de acontecer no futuro não muito distante. Eu acho que em até 300 anos, quase tudo que ele menciona aqui vai ter acontecido. E é um livro bastante revelador justamente por você ser confrontado com essas ideias tão loucas sobre como que o nosso universo, o nosso mundo, tá sendo moldado por coisas e a gente nem percebe isso. Esses dois livros, eles são bem diferentes, como eu mencionei, mas eles são muito complementares. Sapiens é o livro mais famoso do autor. Se você já leu Sapiens e tá pensando em ler Homo Deus, gente, por favor, leia, você vai gostar. É um livro muito bem escrito, muito interessante. Os dois livros são maravilhosos. Eu acho que eu gostei mais do Homo Deus, justamente por eu ter tido lumbres de realidades que eu nunca imaginei e ter conhecido coisas que antes eu tinha uma visão muito prejudicada sobre. Então, eu acho que eu aprendi muito mais com Sapiens, mas eu acho que o Homo Deus me mostrou coisas mais fantásticas do que esse livro. Mas duas obras fantásticas, os dois livros são incríveis. Esse daqui foi o segundo melhor livro que eu li ano passado, esse aqui provavelmente vai estar também no top 10. Gostei muito, também pretendo ler o outro livro do Harari, que é 21 lições para o século XXI, mas ainda não comprei ele, no futuro comprarei. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa batalha literária. Vocês já leram esses livros? Se vocês já leram, por favor, deixem comentários. Sempre leio, sempre respondo. Se vocês não leram também, deixa comentários, que eu gosto de ler comentários. Se você tem ideias para outros vídeos, também comente, que eu sempre vejo todos os comentários, sem exceção. E se você estiver interessado em ler um livro muito interessante sobre ditadura militar e adolescentes gays, leia o meu livro que eu estou publicando no Wattpad. Ele é um livro de graça, você pode ler clicando no link da descrição do Wattpad. É um livro super divertido. Ele ainda tá em andamento, mas vou acabar ele eventualmente, prometo, vocês vão gostar muito. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo.